Programa Dário de Paula. Entrevista. 8h35, hora do café favorito, quarta-feira, 30 de outubro de 2024. Nós convidamos a doutora Márcia Grock, geriatra, para participar do nosso programa dessa quarta-feira, e ela gentilmente aceitou o nosso convite, e eu digo a ela, bom dia. Bom dia, Dário. Bom dia a toda a equipe, todos os ouvintes. A doutora Márcia Grock é filha de um amigo querido, meu contemporâneo de ginásio e de tiro de guerra, o Paulo Grock, aposentado da Prefeitura de Volta Redonda, funcionário aposentado, a mãe também é aposentada da Prefeitura de Volta Redonda, e eu tenho um carinho muito grande pela doutora Márcia, porque acompanhei o crescimento dela. E hoje ela, com todo carinho, cuida da velharada, não é? Do pai dela, do amigo do pai dela e de tanta gente querida nessa nossa querida Volta Redonda. Doutora Márcia tem um atendimento muito especial para a terceira idade. E eu convidei a doutora Márcia para falar sobre problemas do envelhecimento, sobre problemas sérios que nós que estamos envelhecidos, cada vez mais experientes, mas cada vez mais teimosos. E quando eu falei com ela que era para falar sobre queda no ambiente doméstico, hoje ela chega aqui e me diz, pois é, vamos falar sobre queda? O Paulo Grock caiu da cama. Seria cômico se não fosse verdade, doutora Márcia. Bom dia, pode um negócio desse? Pois é, coincidentemente, né, trouxe uma queda dentro de casa, né, e ele ainda brincou assim, fiz até uma tatuagem de um hematoma, né? Hematoma no peito? No peito, ele caiu da cama. É importante a gente dizer que a queda nem sempre é uma queda de altura, né? Mais comumente dentro de casa as pessoas caem de pequena ou queda da própria altura ou de pequenas alturas. Às vezes ele caiu da cama. Ele caiu da cama, graças a Deus. E o Paulo Grock, como eu, tem 77 anos, mas ele está bem, né? Tá bem, graças a Deus foi uma queda simples, não aconteceu nada além, só um trauma pequeno, mas assim, de qualquer forma, são acidentes domésticos assim que causam às vezes grandes transtornos. Nós tivemos um transtorno muito grande com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que caiu no banheiro em casa e fez um corte na nuca, teve que haver uma sutura, quer dizer, deu ponto e etc. Ele deixou de comparecer a um encontro internacional de grande importância para a economia do mundo, porque caiu no banheiro em casa. E aqui na nossa região isso também é muito comum acontecer, né, doutora? Muito frequente, sim. Não só na nossa região, né? Em todos os lugares. A gente hoje tem uma estatística dizendo que a queda ainda é a terceira principal causa de morte em idosos acima de 65 anos. Bom, idosos acima de 65 anos, a queda é a terceira causa principal das mortes. E primeiro e segundo? Aí são as doenças cardiovasculares, né? O AVC, infarto, a primeira causa, os cânceres, a segunda, e a terceira já vem a queda. A queda da própria altura, a queda dentro de casa. Eu conversei outro dia com meu amigo, o careca mais simpático do Brasil, o Anderson, de GR Tapetes Artesanais. Ele falou, o meu público é um público mais novo, porque velho não pode ter tapete em casa, não é verdade? Sim, Se tropeça mesmo, né, doutora? Sim, a gente tem a ideia da casa segura, né? Que a gente evite coisas que possam facilitar a queda do idoso. E o tapete é uma delas, né? Pois é, conta pra gente como é que é essa história da casa segura para as pessoas com mais de 65 anos. Então, são medidas muito simples que a gente toma em casa, né? Quando a gente fala assim, parece que é um projeto arquitetônico, né? É verdade. Não, são medidas simples, evitar tapetes. O idoso, às vezes, tem muita mania do tapete do lado da cama, né? Para levantar e não pôr o pé no chão. Se for muito necessário, né? Para levantar e não pôr o pé no chão frio. Aí eu, particularmente, deixo o chinelo. Eu levanto e ponho o pé no chinelo. Sim. Né? Não tem o tapete, porque o tapete a gente escorrega. Né? O tapete não é fixo no chão, né? Então, às vezes, você levanta e pode tomar um escorregão.
Se for muito necessário, colocar tapete que fique aderido ao chão, colado com fita mesmo, dupla face no chão, né? A gente evitar que aquele tapete seja para escorregar. Barras de proteção no banheiro. Isso aí, colocar um corrimão no banheiro Sim. é de fundamental importância. Lugar né? molhado é perigoso, né? A gente escorrega facilmente num box. E não só o idoso, né? A gente escorrega Qualquer pessoa, né? qualquer pessoa. Então, ter uma barra para você ter onde segurar, caso tenha algum desequilíbrio, é importante. Iluminação. Às vezes a gente fala assim, não, eu estou em casa, eu conheço minha casa, eu levanto, vou tomar uma água de madrugada, não precisa acender a luz. Precisa. Precisa, sim. Nesse momento que, de repente, tem algum chinelo, alguma coisa na sua frente que você vai tropeçar e pode ser uma queda significativa e grave, né? A terceira causa de mortes de pessoas com mais de 65 anos é queda dentro de casa. Dentro de casa. Agora, a gente estava conversando aqui antes da doutora Márcia entrar no ar e eu fiz uma pergunta para ela que eu quero repetir. Alzheimer, doutora Márcia, ainda não se descobriu a causa nem a cura. Não, infelizmente a gente não tem cura para o Alzheimer, né? A gente tem controle da doença com as medicações, mas ainda não temos cura. Vários medicamentos estão sendo testados de várias formas, mas ainda não temos cura. Tem tratamento. Tem tratamento. A gente consegue adiar o processo do Alzheimer, né? Se você teria uma demência em 5 anos, você vai conseguir prorrogar aí uma qualidade de vida por uns 15 anos, tomando a medicação. Tomando a medicação. Sim. Agora, causa. Também não tem uma causa A definida. ciência só vai descobrir a cura se descobrir a causa, né? Sim. A gente sabe o que acontece no cérebro do Alzheimer, né? A gente entende qual o processo É a do transformação? adoecimento, o que acontece ali. Então, a gente tem tentado, através de pesquisas, alguns remédios que evitem que essas transformações ocorram. Mas por que elas ocorrem, a gente ainda não tem. Né? Ainda não se justifica. A gente sabe que tem um fator genético significativo, mas a gente ainda não entende por que a pessoa desenvolve aquela doença. Nós estamos conversando com a doutora Márcia Grock, geriatra de Volta Redonda, que trabalha no consultório particular, trabalha na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda e me falou aqui agora há pouco com muita alegria, cuidando das pessoas da melhor idade. Você adora, né, Márcia? Adoro, adoro. Já tenho 25 anos de formada e faço geriatria desde então e adoro. A especialização é justamente o que ela gosta. E quem faz o que gosta não precisa trabalhar, né? Se diverte, né? É divertido. Verdade. A questão do Alzheimer, por exemplo, doutora Márcia, uma dificuldade que a gente encontra é a negação da pessoa e a negação da família. Como é que o processo da geriatria cuida dessa situação? Então, é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente tende a normalizar como é do idoso esquecer, né? E isso não é real. Então, é muito difícil que a família aceite que o idoso está envelhecendo, adoecendo, na verdade, né? Não é normal esquecer o nome. Não, não é normal. Né? Se aquilo está atrapalhando a vida do idoso, a atividade de vida diária dele tem significado. E na geriatria a gente tem vários testes que a gente pode fazer, que é uma avaliação neuropsicológica que a gente consegue fazer através de testes e entender se aquilo é uma dificuldade normal ou se aquilo é uma dificuldade que tende a ser um adoecimento. Posso fazer uma consulta, doutor? Pode. Olha, ontem aqui no programa eu fui anunciar o Bom Dia Sintonia com o padre Rafael Duque. E, de repente, deu um branco. E quem faz ao vivo corre esse risco, né? Principalmente um velhinho de 77 anos como eu. E aí eu olhei para o Sérgio Luiz também fez assim para mim, como quem diz, não estou lembrando. Olhei para o meu operador, ele também fez assim, e nós tivemos que pedir socorro à redação, porque deu um branco total. A seguir, Bom Dia Sintonia com o padre Rafael Duque. Não saía de jeito nenhum. Isso é problema, doutor? Não, isso não é problema.
Tanto que a sua turma aqui nem todos são idosos, né? Exatamente. Então, assim, é importante a gente dizer que esquecimentos do dia a dia são normais. A gente tem hoje uma vida muito acelerada, com muita informação, há um estresse cerebral importante. Então, assim, esquecimentos diários não são um problema. Mas se esses esquecimentos atrapalham as atividades que você habitualmente fazia na vida, com regularidade, o que é isso? Eu saí, eu moro na Terrada há 30 anos, eu saí, fui num mercado no Terrado e me perdi, não consegui voltar para casa. Isso é significativo. Tá? E se isso se repete com mais frequência, isso fica mais significativo. Quem dirige, por exemplo, é muito comum, eu particularmente executo esse sistema. Eu vou sair de casa, eu moro no Laranjal, vou para o Aterrado. Aí eu decido, quando eu estou saindo da garagem, se eu vou passar pela Avenida Barra Mansa, pela Assembleia de Deus, Nelson Gonçalves, ou se eu vou dar a volta pela colina para chegar no Aterrado. São dois caminhos que eu posso fazer. Normalmente eu decido isso quando eu estou saindo ali. Bom, o trânsito deve estar melhor onde? Eu vou decidir. Se o cara não conseguir lembrar como é que ele vai para o Aterrado, esse é que é o problema, Esse né? que é o problema. E é interessante você falar isso, porque o que você faz quando você decide isso? Você está prestando atenção no que você está fazendo. Às vezes a gente automatiza. Quantas vezes a gente volta no mesmo caminho para casa, quando você chega em casa, você prestar atenção, você não prestou atenção o caminho todo. Né? Você automatiza aquilo. Então, não é porque você esqueceu, é porque você não deu atenção àquilo que você não focou. É automático. É automático. Né? Eu me lembro que eu morava na Morada da Granja e não era tão velho assim, né? Já tem 20 anos. Mas mudei para o Laranjal. Em algumas oportunidades eu saí aqui do Aterrado e fui para a Morada da Granja, tendo que ir para o Laranjal. Automatiza, né? Isso não é problema. Não é problema. Tá? Acontece. O problema é se você acordar de manhã e falar assim, onde que eu tenho que ir mesmo? Eu tenho que ir para o Aterrado. Mas como que eu faço para chegar no Aterrado? Onde eu estou? E isso aí já chama atenção. Esse é o problema. Sim. Agora, como é que a família consegue saber que o idoso... Porque o Alzheimer ataca a partir de que idade, doutora? Na verdade, existem quadros demenciais que começam mais cedo, por volta dos 60 anos, e tem quadros que começam de idosos um pouco mais idosos, acima de 75, 80 anos. Então, assim, não tem uma idade inicial, mas é sempre acima dos 60. A família detecta no dia a dia, principalmente quando o idoso fica muito repetitivo, né? Fala a mesma coisa. Estamos conversando aqui, eu repito várias vezes a mesma coisa, tá? Isso é muito comum acontecer. Quando o idoso tem esses episódios de ficar perdido, desorientado, eu não sei onde eu estou, eu não sei com quem eu fui. Quando erra a cronologia das coisas, né? Começa a falar, por exemplo, de que na época que eu trabalhava, e aí começa a falar como se a época que ele trabalhasse fosse hoje. Entendeu? Então, assim, ele começa a errar isso e aí atrapalha o dia a dia dele, tá? Mesmo aposentado, o idoso pode sofrer esses esquecimentos, né? Quem trabalha, quem continua trabalhando depois da aposentadoria, acho que tem menos necessidade de uma atenção forte, não? Não, na verdade, assim, a doença pode se desenvolver na pessoa ativa também. Mas a gente sabe que o cérebro ativo, ele tende menos a adoecer. Porque você está tendo informações novas, você está fazendo novas conexões cerebrais. Então, assim, hoje a gente até diz assim, não pense em aposentar e ficar parado. E parar a vida, né? Vamos aposentar, talvez mudar a quantidade de estresse, vamos, de repente, mudar essa função, fazer uma coisa com menos horário rígido, mas não deixar o cérebro parar, né? Um dia desse eu estava conversando com o Vinícius, que é o secretário de Fazenda da Prefeitura de Volta Redonda, o Vinícius Arbaio, jovem, e a gente tem uma relação ótima, eu gosto muito dele. Ele é guitarrista, é um cara ativo, gentilíssimo, e eu estava brincando com ele, falando que eu não tenho vontade de parar de trabalhar. Eu não tenho essa vontade, eu faço o que gosto,
aquela história, né? Então igual. eu me divirto, né, doutor? Exatamente. Então, mas aí o Vinícius falou, olha, tem 3 coisas que mata velho, isso aí é uma filosofia do Ítalo Granato. Ítalo Granato já morreu, foi político, empresário daqui. E tem 3 coisas que mata velho. Uma é vento nas costas, outra tiro no peito e a outra é ficar em casa sem fazer coisa nenhuma. É, verdade. Então, ou seja, Pensei que era sogra pela frente. também Você pode. pulou Aqui, ó, fora aí. também Você pode. pipocou aí, ó. Olha, eu contei isso aí para um outro jovem. Ele disse que pode ser vento nas costas, tiro no peito e mulher nova. Mata velho também, né? Olha, 8h50, hora do café favorito. Estou conversando com a doutora Márcia Grock, geriatra. Acho que é muito importante a gente alertar as pessoas justamente para essa questão do Alzheimer. Já falamos sobre a queda doméstica que acontece. Sempre acontece, não é verdade? Aí tem que acender a luz, tem que colocar um corrimão no banheiro para não escorregar, evitar tapetes que você pode tropeçar dentro de casa. Quina de móvel, velho também tropeça demais, né? Quebra dedo. E assim, às vezes algumas pessoas têm mania de ter muitas coisas em casa, né? A gente diz assim, deixa o ambiente mais clean, que a gente usa, uma coisa que você possa circular com mais facilidade, né? Isso Aquele monte de móveis, mesa, não sei o que e tal, já não deve mais. Quer dizer, quando né? você cair, a chance de você bater em alguma coisa é muito maior. Eu né? tenho um amigo que vestindo pijama em casa, a gente chega a um ponto que você veste uma perna, quando vai vestir a outra, você perde o equilíbrio. Ele caiu na quina da cama, fraturou uma costela, fraturou inteiro, fissurou uma costela. Quando foi ver o problema da costela, descobriu que ele estava com câncer de pulmão. Olha que coisa impressionante, né? É verdade, então. Aí eu digo que é um pouco de alerta, né? Também, assim, para a gente, das pequenas coisas, a gente, na verdade, entender. Igual você falou, vai colocar a calça, por que pôr a calça em pé? Senta, veste a calça com calma, para que a correria, né? Não é verdade? Você vai vestir o pijama, ou então você está tirando o pijama e vai vestir a calça para sair de casa. Estamos falando de idoso aposentado. Eu sou idoso trabalhador, então eu vou sair de casa. Por que eu não sento na beirada da cama para vestir a calça? Vai vestir em pé, pode cair, não pode? Exatamente. 2 segundos a mais que você vai levar, né? E vai com segurança conseguir vestir a roupa. São pequenos detalhes, mas que fazem uma grande diferença, né, doutora? Sim, e é importante a gente falar que às vezes o idoso robusto, né? Como você é ativo e tudo, ele acha que ele está isento dos acidentes, e não é verdade, né? A gente sabe que 70% dos acidentes acontecem dentro de casa com os idosos mais frágeis, mas os idosos mais robustos, eles tendem a ter quedas, inclusive fora de casa, porque ele anda mais acelerado, então ele tropeça numa calçada que não está boa. E aí, assim, tudo isso a gente tem que realmente tentar, como a gente falou, trabalhar assim, se manter, mas vamos segurar o ritmo um pouquinho no sentido de não trazer essa vida tão acelerada assim, né? Com certeza, depois que você atinge uma determinada idade, mesmo que você esteja em atividade funcional, é preciso andar com um pouco mais de cautela, prestar mais atenção onde está andando. É muito comum o idoso atravessar a rua ser atropelado por uma bicicleta que vem pela contramão. Sim, Não verdade. É verdade? É verdade. Fala, Sérgio. Dário, me permita aí a pergunta. Doutor. Eu li um artigo em que não me lembro quem é que escreveu, falando sobre o Gugu, o acidente que ele caiu, Gugu Liberato. Né? O Gugu Liberato. Caiu Exatamente. do telhado, aí ele disse não foi? que ele morreu, na verdade, de uma doença chamada Eu Acho Que Dá. Eu acho que posso. Né? Exatamente. A gente chega numa certa idade que a gente acha que dá conhecer sempre. o limite mesmo, Não é né? isso? Com certeza. É assim, não... Boa intervenção, Sérgio. A história do Gugu Liberato. Ele já era idoso e num acidente doméstico ele perdeu a vida. Por quê? Vai mexer no teto da casa, esquece que o peso dele era maior do que a resistência do teto. E a agilidade de se segurar, de não cair de uma forma que é muito grave, né?
E assim, Eu acho que dá. Dos idosos. Minha avó arrebenta para empoleirar e subir. Pois é. Não, pô, depois o idoso, ele se sente bem, ele fica folgado. E não pode, doutora, não é verdade? Porque o idoso frágil, ele tem mais medo de cair, né? O idoso que anda com andador e tudo, então, ele é, em geral, mais cauteloso. Totalmente o idoso cauteloso, mais né? robusto, ele pega o famoso banquinho e sobe para mexer em alguma coisa e aquele banquinho revira e ele cai. Pois é, e inclusive é bom lembrar, muita gente, depois de uma determinada idade, fica com menos equilíbrio. Eu acho que é todo mundo, doutora. Então, o equilíbrio, ele é formado por várias coisas no corpo, né? A visão, a audição, sistema nervoso central e a musculatura. Então, assim, com o envelhecer, a gente tende a perder células em todos os sistemas. Então, a gente perde um pouco da acuidade visual, perde um pouco da acuidade auditiva, tem perda neuronal e tem também perda muscular. Algumas coisas a gente pode melhorar. A atividade física vai melhorar muito, a atividade de resistência, tá? As principais seriam aí pilates, musculação, tudo que trabalha força, vai melhorar a parte muscular e avaliar tanto a visão quanto a audição e a parte do sistema nervoso central. E o controle das doenças também, né? Diabetes, por exemplo, pode ter uma hipoglicemia e pode cair. Pressão, pode ter pico de pressão ou baixa de pressão e também ser o motivo de queda. Então, assim, o equilíbrio tem várias coisas que a gente precisa trabalhar com o envelhecimento. E em determinadas situações você está andando na calçada, na rua e de repente você se sente desequilibrado, sabe-se lá por quê, né? E é preciso estar atento, né? Existem várias causas de vertigem, né? Então, tem que acompanhar mesmo com o médico, fazer os exames periódicos e atividade física também é importante. A gente fala pensando em pessoas que convivem com a família, que tem sempre um filho ou um cuidador por perto. Agora, quando o casal vive sozinho, passou dos 75 anos, o casal continua sozinho. É preciso ter um acompanhamento, né, doutora? Preciso ter um acompanhamento médico, fazer exame regular direitinho. O ideal é que tenha uma vida, assim, com atividade regular, com alimentação controlada. Então, tudo isso é importante a gente acompanhar, né? Para ter um envelhecimento bom, né? E é nesse momento que eu lembro do meu amigo prefeito Neto de Volta Redonda, que há muitos anos lançou esse programa da terceira idade em Volta Redonda. E ele enche o peito para dizer, olha, nós aumentamos a expectativa de vida em Volta Redonda para mais de 10 anos. É verdade, doutora? Sim, é verdade. A expectativa de vida está aumentando até no Brasil todo, né? Hoje a gente tem uma expectativa de vida de quase 80 anos nas mulheres. E a gente tem os longevos aí cada vez aumentando mais, né? Os nonagenários, centenários. Então, a expectativa de vida tende a crescer cada vez mais. E Volta Redonda é um exemplo de cuidado com a terceira idade, sem dúvida. Há bastante tempo já, Há bastante tempo. Eu fico muito feliz com isso. E fico mais feliz ainda que a gente sente o amor que a terceira idade tem por esse programa. Eu morro de satisfação com isso. O carinho que eles têm comigo, com o Sérgio Luiz, que somos idosos como eles também e que estamos aqui tentando melhorar a expectativa de vida de todos nós. Doutora Márcia, obrigado por ter aceito o nosso convite e obrigado pelo carinho com que a senhora cuida dos nossos velhinhos queridos. Obrigada pelo convite, tá? Estou à disposição. E cuida daquele velhinho que está lá, tá? Cuido, pode deixar. Fala com ele para não cair. Dos meus dois. Os dois, né? Pois é, fala com ele, para ele e a Lisete não caírem da cama. Pode deixar. Bota a grade, doutora. Vou botar a grade. Um abraço, doutora. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá o tom. Alô, alô, galera, esse cara é fera. Dário de Paula é tudo de bom. Segura, Dário! Atendimento e qualidade, carinho.